Vamos ver o orçamento dos principais times para 2026, os maiores orçamentos da Série C, da Série B e da Série A. Tem time com muito dinheiro para gastar e tem time que vai ter que fazer milagre em 2026. Tá na hora dos orçamentos para a temporada 26 agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, você acaba de chegar no Torcedorismo, estamos muito próximos da marca de 110 mil inscritos. Aqui a gente fala sobre o futebol brasileiro todo santo dia, temos lives também e, cara, hoje vamos falar de orçamento da temporada 2026, vamos falar sobre os principais orçamentos dos clubes da Série C, da Série B e da Série A. Se seu time não estiver aqui nesse vídeo, você comenta aqui embaixo que depois eu te passo a informação. Vamos começar pelos times da Série C. Santa Cruz, que está de volta à Série C e terá um investimento mínimo de 36 milhões, disse o investidor da SAF do Santa, tá? O valor anual é de quase 20 milhões, superior a toda a receita bruta do time em 2024, quando não disputou competições nacionais. Então já é bem próximo de alguns clubes da Série A. Segundo aí os investidores da nova SAF do Santa Cruz, terá à disposição 36 milhões de reais. Vamos ver se realmente é próxima, né? Vamos ver se realmente é próxima. É uma média ali de gastos de 3 milhões por mês. Não quer dizer que o Santa Cruz vai ter uma folha salarial de 3 milhões por mês. Quer dizer que o custo total com o futebol profissional no ano que vem será de 3 milhões. Para se ter uma ideia, é quase 20 milhões superior à receita bruta obtida em 2024. Então, Irã Barbosa diz que vai vir 36 milhões de investimento, tá? 36 milhões de folha garantida para a Série C. Então será um time bem mais competitivo. E 36 milhões, para se ter uma ideia, já é bem próximo de clubes da Série A. Então ele tá falando de folha salarial mesmo aqui, tá? Mas eu acredito que, cara, ficou meio dúbia essa informação passada aqui, mas o investimento mínimo de 36 milhões, acredito que seja no futebol profissional do Santa Cruz. Então vem pesado. No Paysandu, que é outro clube gigante que está na Série C, o Paysandu não informou exatamente qual vai ser o orçamento, tá? Então a gente teve que fazer algumas mirabolâncias pra gente começar, pra gente projetar. Alguns times aqui nesse vídeo você vai ver que eu vou projetar. Os clubes não divulgaram oficialmente, então a gente vai ter que projetar, né? O novo executivo, ele disse que o Paysandu tem ainda 17 jogadores ali com contrato nessa temporada e que o orçamento vai ser um orçamento muito competitivo. Vamos começar a temporada com um orçamento e na Série C vai ter um acréscimo, ou seja, no estadual é um orçamento, quando começar a competição nacional injeta mais dinheiro para montar esse time do Paysandu, e ele diz que é um valor competitivo dentro dos objetivos do Paysandu, que é voltar para a Série B, né? Mas aqui a gente começa a ter alguns parâmetros, tá? Prejuízo de 9 milhões de reais com o rebaixamento, tá? Então olha aqui, ó, na Série B o valor mínimo garantido pela CBF era de 10 milhões por clube em 24, tá? O que poderia chegar a 11 milhões conforme o acordo entre alguns dos blocos, né? Já na Série C é 1 milhão e 200 para cada clube e com um acréscimo de 300 mil para quem conquista o acesso. Ou seja, meus camaradas, pelo menos 9 milhões de prejuízo aí no Paysandu, que teve um recorde nessa temporada, né? O clube arrecadou em 2025 quase 40 milhões de reais. Apesar do rebaixamento. Mas com o rebaixamento, essa receita aqui vai despencar. Pelo menos 10 milhões, que foi o que a gente viu. Mas pode botar aí diminuição de patrocínio, sócio-torcedor. Então, cara, acredito que o Paysandu tem ali um orçamento pouco maior de 25 milhões de reais para toda a temporada de 2026. Não é oficial, eu tô estimando, né, contando ali o que eu mostrei para vocês, né, o que o Paysandu perdeu, o que ele tem garantido. Acredito que seja menor do que o do Santa Cruz, por exemplo. Pulando agora para a Série B, o Goiás, cara, que é um dos maiores clubes aí financeiramente da Série B 2026, vai apertar a parte financeira em 2026. Para se ter uma ideia, o custo com o futebol profissional, que inclui pagamento de jogadores e comissão técnica, foi de 82 milhões, tá? Isso na temporada 2025. Mas na temporada 2026, o Goiás vai diminuir, ó. A direção do Goiás não fala abertamente sobre os detalhes financeiros, é algo sigiloso, mas deixou escapar que no ano que vem o orçamento deve ficar na casa dos 60 milhões de reais. Ou seja, o Goiás vai ter que trabalhar com 60 milhões para conquistar o acesso em 2026. Baixa ali 22 milhões de reais, né?
Se a gente for pensar somente aqui nesse custo da comissão técnica e dos jogadores, que foi de 82 milhões. Então, meu camarada, além das outras despesas, vai baixar bastante aí o orçamento do Goiás, vai para casa dos 60 milhões de reais. O Criciúma, meu camarada, é metade. Olha só para você ter uma noção, tá, do que o Santa Cruz está investindo na Série C. O Criciúma tá prevendo gastar quase 32 milhões de reais com futebol em 2026. É menos do que o Santa Cruz vai gastar na Série C, tá? Então, o Criciúma apresentou os números e apresentou uma despesa ali recorrente de 31 milhões 924 mil reais com futebol profissional em 2026, meus camaradas. Então, o Criciúma vem com metade do orçamento do Goiás. E o Criciúma, que foi um dos times que bateu na trave na briga pelo acesso em 2025, tá? O Avaí, outro clube que está passando por um processo bastante ruim financeiramente, está reformulando financeiramente, trabalhou com muitos salários atrasados ao longo dessa temporada. O documento apresentado pelo Conselho foi de que 42 milhões de reais será o orçamento do Avaí para a temporada 2026 e que é um aumento de 21%, tá? Em 2025 o orçamento era 35 milhões, para 26 será de 42 milhões de reais, tá? Os aumentos estão nas áreas de sócios e bilheterias, com um crescimento de 49%, tá? Então, vem aí a Copa Sul-Sudeste, a Copa do Brasil, e o Avaí pretende receber mais dinheiro, até porque disputará a Copa do Brasil. Então o Avaí tem um orçamento um pouco maior nessa temporada de 42 milhões de reais. Já o Sport, meus camaradas, que teve ali uma queda de 70% na sua receita em relação à temporada de Série A, né? Ele recebeu ali 100 milhões de reais só para trabalhar com as suas despesas de liga, né? Ou seja, direitos de transmissão, recebeu 100 milhões. Na Série B vai reduzir em 70%. Ou seja, meus camaradas, isso a gente está falando de orçamento fixo do Sport para a temporada 2026. 30 milhões de reais. O que é orçamento fixo? É quanto o Sport tem certeza que vai receber. Ainda pode adicionar a esse orçamento as despesas variáveis, né? Como sócio-torcedor, bilheteria, venda de jogadores. O Sport ainda não estimou, tá? O seu orçamento, né? Então aqui a gente sabe que 30 milhões estão garantidos. Deve ser algo em torno dos 50, 60 milhões ali do Goiás também, tá? Não deve passar muito disso. O Sport vai ter que trabalhar com um orçamento mais baixo para a temporada de 2026. Já o Juventude teve também uma queda de 80 milhões no orçamento para essa temporada, tá? Olha só, o orçamento do Juventude com o rebaixamento. Só para você ver quanto que os times que foram rebaixados perdem, tá? 39 milhões de reais será o orçamento fixo inicial do Juventude e deve ser incrementado a partir dos resultados dentro de campo, como no Gauchão, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Sudeste. Mas começa o ano trabalhando com 39 milhões, muito diferente dos 120 milhões que teve à sua disposição na Série A. Ou seja, Juventude trabalhando na casa dos 39 milhões de reais. A dupla cearense, meus camaradas, a dupla cearense terá ali um orçamento muito menor nessa temporada, Ceará e Fortaleza, mas o Fortaleza vem aqui, ó, com muita coisa, né? Em 2026, o orçamento do Fortaleza, previsão de orçamento do Fortaleza aqui, ó, 170 milhões de reais é a previsão do orçamento do Fortaleza para a temporada de 2026, para você ver como que o Fortaleza entra como muito favorito, né? E o Ceará também tem uma previsão bastante alta, ó. 129 milhões de reais é o planejamento do Ceará de orçamento para a temporada de 2026. Ou seja, Ceará e Fortaleza têm disparados os maiores orçamentos para a temporada 2026. Se for financeiramente, são dois dos grandes favoritos ao acesso na temporada do ano que vem. Passando para a Série A agora, o Curitiba, que recém conquistou o acesso a presidente do Coxa, aprovou o orçamento da SAF para 2026 e o Coxa terá um orçamento mínimo de 170 milhões de reais de investimento na Série A 2026, para você ver como que o Fortaleza vai investir muito na Série B, né? O Coxa tem um pouco a mais de investimento certo, mas isso aqui também pode aumentar de acordo com venda de jogadores, né? O Coxa tem diversos ativos, né? Como o Ronier e o Pedro Morisco, caso sejam vendidos na temporada, isso pode aumentar o orçamento do Coxa. Tem também premiações, né? Se for avançando
na Copa do Brasil vai injetando mais dinheiro no orçamento, enfim. Mas o Coxa começa o ano com uma previsão de 170 milhões de gastos para a temporada de 2026. O Mirassol, meus camaradas, a gente aqui vai ter que fazer algumas contas com o Mirassol, tá? Eu sei que muita gente tem curiosidade com o Mirassol, mas o Mirassol vai disputar a Libertadores de 2026 e vai receber uma injeção muito grande de grana, tá? O time paulista garante vaga e terá pelo menos mais 16 milhões de reais à sua disposição. Cara, a gente tem que fazer alguma conta para entender qual é o orçamento do Mirassol, tá? O Mirassol tem uma folha salarial de 4 milhões por mês, tá? E gastou na temporada 2025 algo em torno de 6 milhões e meio com aquisições de jogadores. Ou seja, né, se a gente for multiplicar por 10, né, esses salários são 40 milhões em 10 meses, adiciona os últimos 3 meses, né, contando o 13º, gastou 52 milhões com salários e encargos, mais os 6 milhões e meio de contratações. Chegou ali muito próximo a 60 milhões de reais o Mirassol. Dá pra gente chutar que o Mirassol teve aí um orçamento não maior do que 80 milhões de reais em 2025, tá? Não chegou a isso. Para você ter uma noção, a cidade de Mirassol tem um orçamento de 360 milhões por ano. Então o Mirassol, na temporada do ano que vem, se ele teve um orçamento ali próximo entre 70 e 80 milhões, pelo menos tem mais 16 milhões garantidos para a próxima temporada. Pode ser que o Mirassol chegue próximo de 100 milhões de reais garantidos de orçamento na próxima temporada. Cruzeiro é outro time que a gente vai ter que fazer conta, né? O Cruzeiro tem tido saltos expressivos anos após anos com a gestão do Pedrinho, ano após ano, né? De 2024 e 2023, ó, o Cruzeiro gastou em 24 200 milhões de reais com salários, tá? Esse valor dividido por 13 totaliza uma média de 15 milhões por mês. Em 2025 já saltou para 20 milhões por mês, ou seja, aumentou 25% o valor que o Cruzeiro investiu só em salários. Em transferências, ele investiu quase 100 milhões de reais em uma janela de 2025, tá? E já são 90 reforços na era SAF. E, meu irmão, somado a isso tudo, Pedrinho prometeu que vão vir investimentos pesados para a temporada de 2026. O investimento do Cruzeiro é uma incógnita, tá? Não vou aqui chutar um número para o Cruzeiro, mas olho no Cruzeiro, tá? E tá prometendo vir muito pesado para a temporada de Libertadores de 2026. Não temos os números oficiais do Cruzeiro, mas não vou nem chutar. Bota você aí no comentário quanto você acha que o Cruzeiro vai gastar. Deve ser algo muito alto, tá? O Grêmio, esse apresentou o seu orçamento, tá? Então, foi apresentado pelo atual vice-presidente Fábio Floriano. O Grêmio tem um orçamento preliminar de 576 milhões de reais, um acréscimo de 13% em relação à temporada 2025. Já é um orçamento de respeito, né? 576 milhões de reais para o Grêmio gastar em 2026. O Bahia, meus camaradas, também não costuma, né, liberar o seu orçamento, tá? Mas ele ultrapassou 200 milhões de reais só em reforços em 2025, tá? Então olha aqui, ó, os gastos do Bahia por temporada, isso só em reforços, em 23 foram 138, em 24 119 e em 25 223, né? Dá pra gente ali arredondar, isso só em reforços. O Bahia disputou Libertadores em 25 e disputará em 26 de novo. Então, cara, você colocar o Bahia investindo 223 milhões de reais só em reforços, sem contar a folha salarial, cara, o orçamento do Bahia deve ser algo próximo do que a gente viu no Grêmio, né? Algo em torno ali de 500 milhões de reais também, mas aqui a gente já tá chutando. Já o Inter, rival aí do Grêmio, ele prevê um superávit mínimo e uma receita e um orçamento de quase 1 bilhão de reais, tá? Então, o Inter tá aí colocando na mesa, cara, algo em torno ali de 900... Na verdade, o Inter, cara, deixa eu te falar um negócio. Ele tem ali o seu orçamento geral, né? Ele estima 101 milhões com patrocínios, 11 milhões a mais do que em 2025. Tem a receita da Conmebol, tem ali os gastos com futebol masculino, tá vendo? Que foram 359 milhões de orçamento para a temporada de 2026. Então, o Inter, cara, ele tem um orçamento de 1 bilhão no geral, para o clube inteiro. Para o futebol profissional, meus camaradas, é algo em torno ali de 300, 400 milhões de reais mesmo. Então, a previsão do Inter é essa, olha aqui, ó. A direção projeta cerca de 589 milhões de reais em receita e despesas de 588 milhões. Então, o orçamento é esse, ó.
589 milhões e 400 mil reais para a temporada de 2026, algo muito próximo do próprio Grêmio, né? Já o Flamengo, esse aqui, chega com o pé na porta, né? 1 bilhão de reais que o Flamengo teria, ó, orçamento de 1 bilhão para o futebol em 2026, entre folha salarial e compra de direitos econômicos. Esse é o orçamento que o Flamengo chega com o pé na porta, né? 1 bilhão, mas tem um maior que o Flamengo. Conselho do Palmeiras aprova orçamento de 1,2 bilhões em reunião marcada por discussão com Leila. Quem não viu essa discussão, procure. Leila discutiu com o camarada, mas o Palmeiras é o maior orçamento para a temporada de 2026, vem com 1,2 bilhões entre aquisições e também entre salários, tá? O Vasco, meu camarada, tem aqui o Vasco e Leila Pereira, né? O Vasco, ele tem 1 bilhão à vista. Entenda o plano que fará o 2026 ser o mais produtivo. Existe um plano, tá, da Crefisa comprar o Vasco, tá? Existe essa possibilidade, né? O Vasco ainda tá sonhando. O objetivo da Crefisa é adquirir a participação majoritária da SAF do Vasco, comprando os 31% da 777 e os 39% que estão em disputa judicial, e aí investiria ali 1 bilhão de reais. A expectativa é que em 2026 seja o ano mais rentável do Vasco, uma projeção de receitas que pode atrapalhar 1 bilhão. Isso sem a SAF, tá? Sem a possível SAF da Leila Pereira. O Vasco trabalhando com receitas na casa de 1 bilhão, hein? Igual ao Flamengo. Será? Isso aqui não é oficial não, tá? O Remo, meus camaradas, o Tonhão anunciou que o Remo tem um orçamento que pode chegar a 150 milhões de reais ou até mais. Vamos acrescentando alguns nomes no marketing para profissionalizar ainda mais o orçamento. Então, orçamento do Remo, que está mirando a maior folha salarial da sua história, algo em torno de 10 milhões de reais por mês. O Remo volta à Série A e já chega com uma folha salarial bastante alta, esses 10 milhões de reais. Ou seja, esses 150 milhões de reais que o Remo pretende gastar na temporada 2026, a grandíssima maioria, ou seja, 130 milhões de reais, seria com salários, né, meu camarada? Porque 10 milhões por mês, vezes 13, já vai ali para 130 milhões, né? Então sobra 20 milhões ali para outras despesas, como aquisição de jogadores e despesas gerais com futebol. Mas o Remo está projetando aí uma receita um orçamento de 150 milhões de reais, tá? Só para você ver a disparidade, né, que tem na Série A. Tu tem o Flamengo e o Palmeiras com mais de 1 bilhão e o Remo com 10 vezes menos praticamente, né? O Vitória, cara, ele votou o orçamento em 2024, né, com metas para 2025. Ainda não temos o orçamento do Vitória para 2026. Então eu peguei o de 2025 para a gente projetar. O valor bruto de 2025 foi 282 milhões. Ano após ano, isso eleva um pouco, né? Vamos supor que eleve 10% aqui. O Vitória teria algo em torno de 300 milhões de reais de orçamento para 2026. É normal aumentar o orçamento nesse nível, né? O do Grêmio, por exemplo, aumentou 13%. Então, é viável a gente falar que o Vitória vai trabalhar com um orçamento de 300 milhões bruto para a temporada 2026. O Botafogo, cara, também não libera o orçamento, mas já disse que vai ter uma redução de 30% na sua folha salarial, tá? Então, o Botafogo tá ali segurando tá apertando os cintos para a temporada 2026 e vai ter uma redução ali de 30%. O Botafogo que tinha uma folha salarial em torno, tá? Aqui, ó. Salário dos jogadores do Botafogo em 2025, ó. Seria algo em torno de 20 milhões por mês a folha do Botafogo. Então, você reduzindo ali 30%, cairia para 14 milhões por mês. E o Remo quer pagar 10, hein? Olha isso, a do Botafogo vai ser 14 e a do Remo vai ser 10. Para você ver como que o Remo tá ousado, mas folha salarial do Botafogo deve ser em torno de 14 milhões de reais por mês. Se a gente projetar isso para 10 meses, né? Seria ali para 13, 10 meses seria 140 milhões, aí você adiciona ali mais 45, né? Seria próximo de 200 milhões por ano a folha salarial do Botafogo, fora aquisição de jogadores. O Botafogo deve ter um orçamento algo em torno de 400 milhões, que eu tô projetando aqui, tá? Mas o certo é a folha salarial 14 milhões por mês, meu camarada. O São Paulo aprovou um orçamento de quase 1 bilhão de reais, tá? O orçamento votou ali, ó. O orçamento do São Paulo prevê 931 milhões em receitas, tá? Cerca de 180 milhões só com venda de jogadores. Aí já começa a projetar demais, né? Isso aqui já começa a projetar demais e também projeta 893 milhões em despesas, 542 só com futebol profissional.
Então esse é o orçamento para o futebol profissional, tá? 542 milhões, esse é o número que a gente queria chegar no São Paulo, tá? 542 milhões de reais. O Fluminense também não divulgou, o Fluminense demora muito para divulgar, mas tá aqui, ó. Fluminense pode investir algo em torno de 200 milhões em reforços para 2026 para a disputa da Libertadores. Ou seja, cara, o Fluminense tem ali algo em torno de 200 milhões. Por que isso? O Fluminense gastou, né, nessa temporada 200 milhões de reais em contratações. E o novo presidente do Fluminense disse que vai gastar a mesma coisa no ano que vem. Então, 200 milhões em aquisição de jogadores. A folha do Fluminense é algo em torno de 15 milhões de reais, tá? Já foi de 20, né? O Mário Bittencourt já falou 21 em entrevista coletiva. Mas se a gente botar uma média ali, o John Arias saiu, a gente bota uma média ali de... Bota 20 milhões por mês, né? Então o Fluminense gastou nessa temporada quase 500 milhões com o seu time profissional. Então o Fluminense na temporada do ano que vem deve ter ali um orçamento próximo desses 500 milhões também. O orçamento do Corinthians foi aprovado com superávit de 12 milhões de reais. E aqui estão os detalhes do orçamento, tá? A previsão do Corinthians é fechar o ano no azul, com 12 milhões de reais no azul, tá? Para atingir esse objetivo, o time deve gastar menos com salários, ou seja, vai reduzir o número dos salários, tá? A estimativa é fechar 2025 com 505 milhões com despesas com pessoal, tá? Especificamente no departamento de futebol. Com o endividamento na casa de 2,7 bilhão, o Corinthians espera gastar 219 milhões com despesas financeiras em 2026. A receita líquida projetada para o ano que vem é de 806 milhões de reais. Isso é a receita total do clube. Então, para o clube funcionar, ele vai ter que separar ali uma grana igual o São Paulo, né? Então, deve reduzir para menos de 500 milhões o orçamento só com o futebol masculino do Corinthians para a temporada de 2026. Cara, comenta aqui embaixo qual outro time você gostaria de saber do orçamento. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!